Graças a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 9. Primeira carta de Pedro, verso 2. Nós vamos ler só essa primeira parte, tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Amém? Vamos orar. Senhor Deus de toda graça, nesta noite, Senhor, rogamos a Ti a Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abençoe esse momento precioso e que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua santa e gloriosa palavra e todos os ensinamentos, Senhor, que o Senhor trará nessa noite. Quanto a mim, Deus, que o Senhor use de misericórdia comigo e me ajude, Senhor, para que Teu nome seja tão somente engrandecido nesse lugar, para louvor e glória de Ti mesmo. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre sacerdócio dos pais. Pode deixar aqui. Tá. Leva a minha. Não. E é um tema bem interessante que nós escolhemos quando nós fomos separar os temas para o culto da família. E eu fiquei com essa incumbido dessa parte de falar sobre o sacerdócio dos pais. É interessante porque aqui na escola dominical nós tivemos um momento precioso com a professora Poliana. Ela nos ensinou muito acerca da questão dos sacerdotes e nós aprendemos bastante quando ela ministrou as aulas aqui na escola dominical. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque Poliana é aquela professora que eu tenho uma admiração muito grande por ela. E ela sabe disso, já disse a ela. Então, é uma responsabilidade muito grande falar acerca de um tema, né, que também já foi exposto aqui na escola dominical. E para nós hoje, vamos falar acerca desse sacerdócio, mas para os pais. Obviamente que hoje aqui tem pessoas que são avós, né, outros tios, alguns não têm filhos, outros sim. Mas vai servir para todo mundo, porque, na verdade, todos nós somos sacerdotes. E nós precisamos entender esse papel da igreja, ao qual foi dado esse privilégio a todos nós de sermos chamados de sacerdócio real. Nós servimos, não é a qualquer pessoa, nós servimos a um rei. E não é qualquer rei, é o Rei dos Reis. Nós servimos ao Rei dos Reis. E o nosso serviço como sacerdote ele é de fundamental importância, irmãos. Principalmente nós pais, né? Os pais que aqui estão. O termo sacerdote, ele vai designar um indivíduo que foi consagrado para realizar ritos religiosos. Alguém que servia de mediador entre a sua divindade e o povo. Esse sacerdote também era aquele que muitas vezes oferecia sacrifícios. E a figura do sacerdote, ele é muito central tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Muda um pouco a questão das suas funções e seus significados em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha inicialmente uma função mais ampla, porque esse sacerdote ele era aquele que exercia algumas atividades. Geralmente os sacerdotes no Antigo Testamento, ele era aquelas pessoas que eram os chefes, ou pessoas que eram líderes de família, ou líderes tribais.
Após o êxodo, o sacerdócio de Israel ele se tornou institucionalizado e hereditário. É tanto que nós observamos, quando Poliana nos ensinou aqui, que ele ficou restrito à tribo de Levi, aqueles que eram descendentes de Arão, ali, o irmão de Moisés. O sacerdote, ele tinha algumas funções interessantes, né? Uma delas era o serviço no templo ou no tabernáculo, oferecer sacrifício, como eu já falei, cuidar ali das lâmpadas do tabernáculo, manter ali a santidade do santuário. Ele também tinha uma função de ensinar a lei, os mandamentos e estatutos do Senhor. Você vai encontrar isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33. O sacerdote também, ele era aquele que julgava, ou seja, ele atuava como juiz em questões legais e religiosas. Também está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 17. O sacerdote também, ele tinha uma função de realizar purificações, ou seja, para pessoas, para objetos que estavam ali impuros, o sacerdote também tinha essa função de observar essa purificação. O sacerdote também, ele era aquele que abençoava o seu povo, né? E como todos nós sabemos, havia também não só o sacerdote, mas havia também o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era aquele que tinha uma responsabilidade adicional. Qual era essa responsabilidade? Era aquela, como todos nós já sabemos, de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, chamado ali de Yom Kippur, e esse dia era o dia que ele fazia expiação pelo pecado. Todos nós também já sabemos disso. No Novo Testamento é interessante porque a palavra usada para sacerdote ali no Novo Testamento, o qual nós lemos, é hiereus. Eu não sei grego, não sei hebraico, eu não sei pronunciar. Se estiver errado, os estudantes aí, depois vocês me corrijam. Mas tinha esse significado porque era o seguinte: ela era usada para se referir tanto aos sacerdotes israelitas, que existia no tempo do Velho Testamento, quanto a Jesus e também a nós cristãos. Então, os evangelhos vão mencionar acerca desse sacerdote, porque também havia sacerdotes daqueles que eram da liderança religiosas ali do tempo de Jesus. E esses sacerdotes, eles foram também, alguns sacerdotes, eles entraram em conflitos com o próprio Jesus. Eu não vou citar os textos agora, mas havia também isso. E Jesus, como todos nós sabemos, ele foi instituído, né? Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote para sempre, como está descrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. O texto diz que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E essa obra, ela foi preciosa, irmãos, porque agora torna os crentes também sacerdócio. Como Pedro diz na sua epístola, nós agora somos sacerdócio real. No livro de Apocalipse, ele diz também que nós somos agora sacerdócio santo. Então, veja o tamanho da responsabilidade que o crente carrega com ele. Eu e você somos sacerdócio real. Nós temos que andar em santidade diante desse Deus. Isso não significa, irmãos, que nós, como cristãos agora, nós vamos desempenhar a mesma função que os sacerdotes levíticos eles tinham. Mas que todo cristão agora, ele tem o privilégio, por causa da obra preciosa de Cristo, de ter acesso a esse Deus. Antigamente, o povo lá tinha o sacerdote e o sumo sacerdote, que fazia lá seus sacrifícios, o sumo sacerdote que entrava uma vez no Santo dos Santos. Agora não, eu e você. Nós temos acesso a esse Deus pela obra preciosa de Cristo Jesus em nossas vidas. E isso é maravilhoso porque alegra o nosso coração, porque nós sabemos, como sempre é falado aqui, nós podemos falar com esse Deus aonde nós estivermos. Na sua casa, no seu trabalho, aqui assentado. Nós temos agora acesso direto a Ele. E também nos dá o privilégio de podermos oferecer sacrifícios espirituais a esse Deus. E Ele aceitar como louvor, como adoração, como oração e serviço na casa do Senhor.
Mas também nós somos chamados a ter uma vida santa, uma vida que agrada a esse Deus. Então, quando nós falamos de sacerdotes na Bíblia, é preciso nós também considerarmos que as narrativas bíblicas, elas vão falar de outros sacerdotes. Não os sacerdotes hebreus, mas ele também vai falar de alguns indivíduos que eram sacerdotes, mas que não serviam no culto ao Deus de Israel. A Bíblia também vai narrar sobre isso. A igreja agora, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, vai nos mostrar que a nação de Israel, ela deveria ser um reino de sacerdote. Lá em Êxodo, no capítulo 19, você vai encontrar isso. Só que esse objetivo, ele foi cumprido na igreja do Novo Testamento. Por meio dessa obra de Cristo Jesus, nós agora somos sacerdócio real, como nós acabamos de ler nessa primeira epístola de Pedro. Então, o que isso vai impactar para nós, irmãos? Tenho maior medo de ter problema com esse negócio. Viu? Todo cristão genuíno, ele é feito sacerdote em Cristo. Como assim? Ele vai ter um relacionamento direto através dessa reconciliação por meio da obra redentora de Cristo Jesus, que agora se tornou sacerdote para sempre. Por isso, todos nós agora temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Homens e mulheres cristãos são aqueles que carregam o grande privilégio de exercer o cargo de sacerdócio real. Por isso que eu disse que vai servir tanto para os pais, como também vai servir para você que não é pai, para você que é tio, para você que é avó, para você que tem o seu amigo, para você, vai servir para todos. E é interessante, irmãos, porque esse tema, ele vai nos trazer alguns pontos bem interessantes para nós. Nós vamos ver 4 pontos interessantes, eu não sei se vai dar tempo, mas eu acredito que sim. Meu Deus, me ajude nesse negócio. O primeiro ponto é como o sacerdote, ele deve criar seus filhos de maneira bem sucedida. Aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20. Verso 7 diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Então, em primeiro lugar, o sacerdote ele vai educar o seu filho pelo ensino e pelo exemplo. Uma das coisas, irmãos, que todos nós devemos ter dentro do nosso coração e na nossa mente, é de que se nós quisermos educar os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos, cristãos que dê testemunho do Senhor, ou então homens e mulheres que dê testemunho do Senhor, nós precisamos ser exemplo daquilo que nós ensinamos. Isso é um fato. Mas como é que eu posso ser exemplo para o meu filho, ou para os meus filhos? O texto que nós lemos, ele vai mostrar 2 coisas importantes para nós. Ele vai mostrar, primeiro, que o homem ele tem que ser justo. E ele vai mostrar que esse homem ele tem que ter uma vida íntegra. Então, andar em justiça e integridade vai fazer com que os nossos filhos olhem para nós e digam: meu pai verdadeiramente é um homem que anda em justiça. Meu pai verdadeiramente é um homem que anda em integridade. E é interessante nós olharmos, porque justiça, agir com justiça ou andar em justiça, a Bíblia vai nos ensinar que a justiça ela vem acompanhada de misericórdia, de compaixão, ela também vai ser aplicada de maneira amorosa e cuidadosa. Quando nós olhamos a história de José,
José, todos nós sabemos que ele foi traído pelos seus irmãos. Agora, veja só como é que um homem justo ele age. Como é que um homem que age com justiça, como é que ele faz diante daqueles que o traem, diante daqueles que lhe dão trabalho. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45. Nós vamos ler o verso 5. José vai agir com compaixão e com misericórdia com os seus irmãos. Ele diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, José, mediante aquilo que os irmãos dele haviam feito com ele, poderia muito bem agir com a mesma moeda. Mas José, diante dos seus irmãos, ele, como um homem justo, como um homem que dava testemunho de que verdadeiramente Deus era com ele, ele age com compaixão com os seus irmãos. Ele diz: não entristeçam, nem pese os vossos olhos. José sabia o propósito de Deus em tudo aquilo ter acontecido. Eu e você, irmãos, nós devemos saber os propósitos de Deus na nossa vida. Agir com violência não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos já agir com compaixão, com misericórdia, com amor, com cuidado. José também, no mesmo capítulo, no verso de número 15, o texto vai dizer que José beijou a todos os irmãos e chorou sobre eles. Então José também agiu de modo amoroso com os seus irmãos. Então José nos dá um exemplo grandioso como se deve agir com justiça. Como se deve agir com compaixão e misericórdia mediante aqueles que nos traem ou que desobedecem. Um homem justo também, que anda com justiça, ele também vai andar em integridade. E ter integridade é ter um padrão de boas obras, de honestidade, de retidão e de sinceridade. Jesus, irmãos, ele foi o nosso maior exemplo de integridade. Quando Jesus estava ali sendo tentado por Satanás no seu jejum ali no deserto, Jesus ele não se deixou corromper. Mas Jesus ele sabia e tinha que se manter íntegro, porque ele sabia a missão que o Pai tinha dado a ele. Você sabe qual é a missão que Deus te deu? De testemunhar de que Deus transformou o seu coração. Então, como nós sabemos da missão que Deus nos deu e nós vamos andar de forma não íntegra, que testemunho é esse que nós estamos dando para os nossos filhos? Se nós agirmos de forma a se corromper, nós não estamos agindo como aquele que nos deu o nosso maior exemplo, que foi Jesus Cristo. Então Jesus ele nos deu o maior exemplo para nós, irmãos. Não só isso, nós observamos que o sacerdote ele tem realmente que viver em justiça e integridade. E quando nós agimos assim, o texto que nós lemos de Provérbios, irmãos, ele vai dizer que como são felizes os seus filhos. É interessante, irmãos, porque não tem coisa melhor de que a gente observar os nossos filhos eles felizes. Agora imagine uma casa onde o filho ele olha para o pai e diz: como eu posso seguir o exemplo do meu pai? O texto diz: se nós agirmos com justiça e com integridade, como são felizes os seus filhos. Um pai ele precisa dar um exemplo, uma mãe ela precisa dar um exemplo de uma mulher de Deus. Infelizmente, irmão, nós temos visto pais que não têm dado exemplo, bons exemplos para os seus filhos. Consequentemente, quando nós não damos bons exemplos para os nossos filhos, o ensino que nós passamos para ele é um pouco distorcido. Não que a palavra esteja errada. Não, mas o ensino que nós estamos falando para ele é um pouco distorcido. Você já pensou um pai, irmãos, ele dizer para o seu filho que não use de palavras torpes e ele chegar no trânsito, quando ele for trancado, ele chamar um palavrão? Ou ele colocar a mão para fora e fazer gestos obscenos?
Isso acontece, irmão, com crente. Isso acontece. Nós não podemos agir assim, irmãos. Nós temos que andar em justiça e integridade para que a gente possa ensinar os nossos filhos a ser bem-sucedidos pelo ensino e pelo exemplo. Nossos filhos precisam de bons exemplos. Obviamente que nós também temos que dar um desconto, porque há pais que não são crentes. E, olhando para isso, nós precisamos também dar um desconto acerca disso. Há casas que só a mãe é crente. Há casas que só o pai é crente. Mas se você está aqui esta noite e você é um crente, não sejamos crentes só na igreja. Nós precisamos nos consertar diante desse Deus. E aqui eu não estou falando que você não tem que exercer sua autoridade dentro da sua casa. E muitas vezes nós temos que falar um pouco mais alto para que os filhos entendam que o homem, ele é a autoridade dentro do seu lar. E parece que quando os filhos eles engrossam o pescoço, aí eles querem passar por cima da autoridade do pai ou da mãe. Mas nós precisamos nos portar como homens e mulheres de Deus. Em segundo lugar, irmãos, um sacerdote, ele deve expor seu filho ao Evangelho, seus filhos ou seu filho ao Evangelho. Abra sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Texto também bem conhecido nosso. Versos 6 e 7, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essa é uma responsabilidade dos pais, irmãos. Nós não podemos negligenciar essa responsabilidade de modo nenhum. E esse ensinamento aqui que nos é dado no livro de Deuteronômio, não é um ensinamento que você ensina uma vez e pronto, acabou-se. Observe que o texto diz que é andando pelo caminho, deitado e também levantando. Então é um ensinamento que ele é para a vida inteira. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de olhar para as Escrituras e expor as Escrituras aos nossos filhos, nós não devemos perder essa oportunidade. Todas as vezes, seu filho errou, se você tiver a oportunidade de mostrar a ele, olha, aqui está, o que é que a Bíblia diz? Você vai expor, ou colocar os olhos do seu filho fito naquilo que a palavra de Deus ela nos mostra. Então, um homem que quer ter seus filhos bem-sucedidos, um sacerdote, ele vai expor o evangelho aos seus filhos. Obviamente que tem filhos que também a palavra vai entrar aqui e vai sair do lado de cá. Não importa, irmãos. Você tem que expor seus filhos ao evangelho. Tem que falar do pecado e da consequência do pecado e a solução para ele em Jesus Cristo. Porque solução para o pecado só em Jesus. Não há em outro lugar a não ser em Jesus. Um terceiro ponto, irmãos, que nós vamos olhar também, é que um sacerdote, ele é aquele que é mediador entre Deus e o seu filho, ou os seus filhos. Vamos olhar o livro de Jó, capítulo 1, verso 4 e 5. Jó, capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim: Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorria o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração.
Assim fazia continuamente. O sacerdote, irmãos, ele também deve se preocupar não só com a integridade física, moral, social dos seus filhos. Não, ele também deve se preocupar com a questão espiritual. Porque, irmãos, às vezes, irmãos, os nossos filhos, eles podem ter práticas que desagradem a Deus, que estão escondidas no seu coração. E nós não sabemos. Observe que Jó, como patriarca, ele já agia como um sacerdote mediante a sua família. Eu acho que nós nunca paramos para pensar acerca do que esse texto ele nos ensina. É interessante nós olharmos, meus irmãos, porque não sei se você já pensou na possibilidade, nas suas orações, de seu filho estar amaldiçoando o Senhor. Eu estava lendo e disse, Senhor, isso é uma verdade grandiosa. Porque pode ser que os nossos filhos eles estejam, de uma certa forma, amaldiçoando o nosso Deus. E eu sei aqui, irmãos, que tem pais que os seus filhos estão longe do Evangelho. E você que está aqui já pode até dizer assim, olha, Udenberg, eu já fiz de tudo para que meu filho ouvisse a palavra de Deus, para que eles viesse para a igreja, enfim, eu já conversei com ele, eu já fiz de tudo. Tudo bem, isso é importante nós fazermos. Mas uma coisa mais importante, irmãos, que nós não podemos fazer é desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Pode ser que você já tenha ido atrás dele em lugares que você não queria ir. Talvez você já conversou com seu filho não lhe deu ouvido. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que uma coisa nós não podemos parar de fazer, é orar. Nós não podemos parar de orar pelos nossos filhos. O texto diz que Jó fazia isso continuamente. Desistir, irmãos, não é a melhor escolha. Agora observe bem, irmãos, se Jó, que oferecia sacrifícios pelos seus filhos, aconteceu do que aconteceu, imagine nós se ficarmos inertes, sem orar pelos nossos filhos, sem clamar a Ele pela misericórdia de Deus nas vidas deles, o que pode acontecer com eles? Precisamos orar continuamente pelos nossos filhos. Mas tem uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção no texto de Jó, é quando ele diz assim, porventura, é como se Jó dissesse assim, pode ser que. E aí eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, que coisa grandiosa é essa? Porque nós temos inúmeros motivos para clamar pelos nossos filhos. Porque, porventura, pode ser que os nossos filhos, eles estejam com pensamentos tenebrosos dentro da sua mente. E o que nós precisamos fazer? Orar. Porventura, pode ser que os nossos filhos queiram se relacionar com os ímpios lá fora. E o que nós precisamos fazer? Orar. Porventura, irmãos, pode ser que os nossos filhos se enveredem por amizades ímpias. E o que nós precisamos fazer como sacerdote? Orar. Porventura, irmãos, pode ser que os nossos filhos estejam com pensamentos trevosos na sua mente, o desejo no seu coração. E o que nós precisamos fazer? Orar. Jó fazia isso continuamente. Não desiste, irmão, do seu filho. Ele é muito precioso. Eles são muito preciosos para nós. Ultimamente eu tenho orado muito assim, para que essas coisas elas não entrem na cabeça, não só do meu filho de 15 anos, né? Porque agora eu tenho filho e tenho netos também, né? Graças a Deus. Mas eu tenho orado muito por isso e tenho orado também por outros jovens e adolescentes daqui da igreja, para que eles não se enveredem por esses caminhos. Porque, porventura, pode ser que o coração deles estejam inclinados para isso. E é muito triste ter filhos que não andam na presença do Senhor. É muito doloroso para nós que conhecemos as Escrituras Sagradas ter os nossos filhos distantes do Senhor.
Mas, irmãos, não desistimos. Nós possamos ser perseverantes, orar ao nosso Deus, porque esse Deus, Ele é Deus de causas impossíveis. Aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Deus, Ele pode, por meio de uma situação, trazer o seu filho de volta. Deus, Ele pode, por meio de uma situação, Ele pode salvar pessoas. Ele pode salvar o seu filho que ainda não é crente. Deus, por meio de uma situação, Ele pode salvar o seu sobrinho, o seu neto. Ele pode, porque Ele não mudou. O segundo ponto, irmãos, que nós precisamos ver são barreiras que existem para a criação de filhos bem-sucedidos. E uma primeira barreira, irmãos, é quando se tem um pai e uma mãe, ou uma mãe que não é crente. Isso é uma verdade, irmãos, dentro das famílias, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de criar filhos bem-sucedidos, porque há uma dificuldade muito grande, há uma realidade muito grande em relação a isso. Às vezes o pai é crente, a mãe não é, às vezes a mãe é, o pai não é, e aí é uma dificuldade muito grande. Geralmente, dentro das famílias, o que é que acontece? Quem se converte primeiro é sempre a mulher. Geralmente, dentro das famílias, essa é uma realidade que acontece. E aí, o que é que acontece, irmãos? Essa mulher, quando ela se converte, essa mulher, ela sofre muita pressão. Por quê? Porque, geralmente, a conversão para ela vai se tornar um peso. Não que a conversão seja um peso, entenda. Não que a conversão ela seja um peso, mas vai se tornar um peso porque a pressão que ela vai viver dentro de casa é muito grande. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando nós somos convertidos ao Evangelho, nós, irmãos, nós temos o desejo de ensinar a todo mundo. A gente quer que todo mundo seja crente. Quando a gente vê um erro, a gente quer que as pessoas, rapaz, faz assim, porque a Bíblia diz que tem que ser feito assim. A gente quer. Agora, imagine com os nossos filhos. Nós queremos carregar os nossos filhos para dentro das Escrituras. Só que, muitas vezes, há essas barreiras de o pai ou a mãe ela não ser crente. E, como eu falei, geralmente, na maioria dos casos, é a mulher que é o homem que não é crente. A mulher, geralmente, ela se converte primeiro. E aí essa mulher ela sofre muitas pressões, porque ela quer ensinar aos seus filhos princípios bíblicos. Mas o que é que acontece, irmãos? Na maioria dos casos, o homem muitas vezes não aceita essa criação. O homem muitas vezes não quer que a mulher seja influenciadora do filho para que o filho siga os princípios bíblicos. Ele quer logo ensinar coisas desse mundo. E é interessante, irmãos, porque eu conheci uma pessoa que era desse jeito. Ele disse, eu prefiro que minha filha seja prostituta, menos uma crente. Agora imagine o coração e a mente dessa mulher, que era crente. Para a glória de Deus, as filhas são crentes, e a mulher também. E testemunha de que verdadeiramente são crentes no Senhor. Mas observe bem, irmãos, que há uma pressão muito grande. E quando nós nos deparamos com isso, irmãos, o que nós vamos fazer? Qual o conselho que a gente vai dar para uma mulher dessa, que vive uma pressão dentro de casa? Onde o marido pressiona ela, falando que os ensinamentos são errados, que homem tem que ser homem e ele tem que viver lá fora fazendo um monte de barbárie. Imagina aí como é que uma mulher dessa, ela vai estar com a cabeça dela. Então, o que nós devemos fazer diante dessa situação? Orar. Aconselhar. Minha irmã, é só oração. Não tem para onde ir. É oração. Não discuta. E seja um exemplo de uma cristã. Ou de um cristão. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer, irmãos, nessa primeira carta de Pedro, que nós lemos no início, no capítulo 3, no verso número 2, que a mulher ela deve se sujeitar ao marido, a fim de que ele seja ganho, ou se ele não obedecer a palavra, ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento dessa mulher. Por isso que só tem que orar, tem que se comportar como crente. É a única alternativa, porque bater de frente muitas vezes vai ser complicado para a mulher. Por outro lado, irmãos, nós observamos que há uma realidade também de que nem o pai nem a mãe é crente.
mas tem na família uma avó que é crente. E aí é onde entra o papel da avó, como sacerdote, sacerdócio real que Deus lhe fez. Você, como vó, você pode ensinar o seu neto os caminhos do Senhor. Quando ele for na sua casa, que estiver lá com você, você pegue ele e comece a ensinar a ele. Já que os pais não são crentes, ensina a ele. Foi isso que aconteceu. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 2, no capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 5, ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, e depois na tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Se você observar aqui, irmãos, a fé, ela ultrapassou 3 gerações. Esse Deus, ele mudou? Não. Ele, por meio de você, vovó e vovô, pode também alcançar a criança e depois alcançar os pais. Porque esse Deus, ele não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. A avó de Timóteo, irmãos, ela deu um exemplo grandioso de que vale a pena servir ao Senhor e levar os ensinamentos do Senhor para os nossos netos, para os nossos sobrinhos e para os nossos filhos. Uma segunda barreira, irmãos, que nós observamos é que pais crentes que não dão testemunho ou exemplos cristãos. Nós já falamos lá na frente acerca disso, mas observe bem, irmãos. Há vários relatos que os pais, eles se comportam de uma forma na igreja, mas se comportam de outra em casa. Nós deveríamos olhar, irmãos, para Abraão. Abraão, ele resolveu fazer uma coisa. Ele resolveu obedecer ao Senhor. Se nós temos nos comportado de uma forma na igreja e se comportado de outra em casa, nós estamos sendo desobedientes ao Senhor. E nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus. É interessante porque Abraão, ele se mostrou obediente ao Senhor a ponto de ele amar o seu filho como Deus o amava. Mas maior era o amor de Abraão pelo Senhor do que por Isaac. A ponto de Abraão, naquele momento de levar Isaac para o sacrifício, Abraão ser cortado o seu coração por dentro, mas ele obedeceu ao Senhor até o último instante. Até que ele ouviu a voz daquele Deus que age com misericórdia e disse: Abraão, não faça isso com o garoto. Nós precisamos olhar para Abraão, irmãos, e ser obedientes como Abraão foi, porque a obediência vai me fazer crente aqui e crente em casa. Abraão também, ele se mostrou um homem obediente a Deus porque ele amava a sua esposa. E Sara também amava o seu esposo. Então, Abraão e Sara, eles deixam um legado grandioso para nós sermos exemplos de cristão, tanto na igreja como também em casa. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos dos ensinamentos que são dados aqui a gente, como casal, como filhos. Nós esquecemos. Às vezes as pessoas estão pregando aqui e dizem: vocês têm que perdoar, amém, glória a Deus, mas quando chega em casa parece 2 bichos. É briga que falta pouco a poeira voar dentro de casa. E os nossos filhos, eles estão vendo isso. Mas, olhando para Abraão e para Sara, eles deixaram um legado grandioso, tanto para o seu filho, como também para nós nos dias de hoje. E a minha pergunta essa noite é: qual legado nós temos deixado para os nossos filhos? Qual o legado? Seu filho tem testemunhado você tratar bem sua esposa ou você tem tratado mal a sua esposa? Seu filho tem testemunhado, esposa, você tratar bem o seu marido ou você tem tratado mal o seu marido? Qual legado nós temos deixado? Seu filho tem testemunhado que você é um homem que lê a Bíblia? Que se debruça nas Escrituras Sagradas? Seu filho tem testemunhado que você é um homem de oração? Qual legado nós temos deixado para os nossos filhos? Uma terceira barreira, irmãos, que nós observamos
é que muitas vezes nós negligenciamos tempo na educação espiritual e não investimos no tempo. Nós lemos anteriormente, irmãos, o livro de Deuteronômio que diz que nós devemos falar assentado, deitado, no caminho, todo instante. A nossa responsabilidade espiritual com os nossos filhos, ela deve ser em todo o tempo. Nós não podemos desperdiçar tempo, irmãos. E tem um grande aliado nosso, um grande inimigo nosso, aliás, grandes inimigos nossos, no dia de hoje, que acaba sendo uma barreira grandiosa para nós como pais. A primeira, muitas vezes, é a nossa ganância por dinheiro. Nós queremos trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? Como eu disse aqui uma vez, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Nós trabalhamos direto, né? E aí nós, muitas vezes, por causa desse trabalho, nós negligenciamos isso com os nossos filhos. Uma segunda coisa que acontece e aí é uma coisa que o Senhor bateu muito em mim, e eu disse hoje para minha esposa, confessei meu pecado. Celular. Celular tem acabado conosco. É muito bom, mas tem acabado conosco. Às vezes a gente perde tanto tempo no celular que quando eu vou olhar, eu digo, Senhor, misericórdia, Deus. Olhando coisas, vídeos assim que às vezes, pelo amor de Deus, só para acabar rir. Vá rir na presença do Senhor, homem. Redes sociais também, muitas vezes as redes sociais, elas tiram o nosso tempo e nós estamos perdendo tempo com os nossos filhos. Muitas vezes, irmãos, o que nós fazemos é terceirizar essa criação, esse ensino espiritual dos nossos filhos. O que é que nós fazemos? A gente traz os filhos para a escola dominical e aí nós entregamos na mão da professora da escola dominical. Ou então a gente traz os nossos filhos aqui para o culto de jovem, para não sei o quê, e entrega na mão do pastor, na mão do líder, para que ele possa fazer isso no nosso lugar. Não, pais, a responsabilidade é nossa. De ensinar os nossos filhos e não negligenciar a educação espiritual dele. Uma quarta coisa, irmãos, uma quarta barreira que nós também sofremos bastante é a omissão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Samuel, no capítulo 2, o verso de número 29. Primeira carta, não, no livro 1 Samuel, capítulo 2, verso 29. O texto diz assim: por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjarem, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honram os teus filhos mais do que a mim? Para tu eles vos engordará das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui ele vai falar sobre Eli. E quando nós observamos Eli, a história de Eli é sempre uma história muito trágica nas Escrituras Sagradas. Embora Eli, ele não apareça aqui participando do pecado dos seus filhos, mas Eli acabou participando por meio da omissão. O texto que nós lemos vai nos mostrar que ele fez algo que muitos de nós muitas vezes fazemos. O texto diz assim, depois da primeira parte: e tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? Honrar os nossos filhos mais do que ao Senhor, irmãos, é um erro grandioso. E se nós observarmos, foi por causa disso que Eli recebeu o juízo de Deus na sua casa. Então, Eli, irmãos, ele ficou marcado de forma negativa, mas ele traz um grande ensinamento para nós.
O Senhor, irmãos, é a nossa primazia. Os seus mandamentos, os seus ensinamentos, eles não devem ser omitidos. Nós precisamos testemunhar do nosso Deus aos nossos filhos e precisamos tratar aquilo que Deus nos colocou como responsabilidade de sermos sacerdotes dos nossos filhos como algo precioso em nossas vidas. Honrar a Deus, irmãos, é algo grandioso que um homem de Deus deve fazer. Nós não devemos ser omissos em relação ao pecado. Muitas vezes, irmãos, nossos filhos estão pecando debaixo dos nossos olhos. E o que é que nós temos feito? Nós temos feito ouvido de mercador, nós achamos que aquilo ali é tudo normal. Irmãos, é um erro grandioso. Nós viramos os nossos rostos para o pecado dos nossos filhos, e nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso, irmãos. Tem coisas que estão debaixo dos nossos olhos, irmãos, e vai criar raízes profundas. E nós não podemos estar fazendo vista grossa, irmãos, para esse tipo de coisa. Porque, irmãos, se nós fizermos vista grossa para certos pecados dos nossos filhos, haverá consequências. E esse é o terceiro ponto que nós vamos falar essa noite. As consequências da falta de sacerdócio dos pais. Primeiro, é não ter conhecimento do Senhor. Quando não se tem conhecimento do Senhor, eu não vou poder instruir o meu filho mediante aquilo que o Senhor, Ele me instrui na sua palavra. Então, se eu não conheço o Senhor, eu não vou me mostrar temeroso a Ele, e também não vou falar do juízo de Deus acerca do juízo de Deus para os meus filhos. Uma outra coisa que pode acontecer é que se eu não faço isso, há uma inconsistência na vida cristã que vai tornar a verdade de Deus relativa. Como assim, irmãos? Quando nós não conhecemos o Senhor e que nós não tememos ao Senhor, não conhecemos o Senhor e não falamos acerca do juízo de Deus, nós vamos tornar a verdade de Deus de forma relativa. Tudo pode. O pastor é muito radical. As coisas não são bem assim. Nós vamos tratar a verdade de Deus dessa forma. Porque, irmãos, o pecado, simplesmente, ele não vai afetar mais. Porque o pecado, irmãos, ele vai se tornar algo normal. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele orientou seus leitores sobre o perigo de tornar o pecado normal. Vamos lá para Efésios capítulo 4, verso de número 17. Diz assim o texto: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução por avidez e cometeram todo tipo de sorte de impureza. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo vai usar duas palavras interessantes aqui nesse texto. Uma é chamada de poroses, que significa uma pedra mais dura do que o mármore, quando ele se refere à questão da dureza do coração. E a outra palavra é ausegeia, que se refere à indecência pública e um tipo desenvergonhada. Eu não sei se você já pensou nisso. Quando o pecado ele é tratado como algo normal, nada mais vai nos afetar. Nada mais vai nos afetar. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido. Está endurecido, como o apóstolo Paulo diz,
mais duro do que uma pedra de mármore. Porque eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, se uma pedra de mármore é duro. O que Paulo está dizendo aqui, que o coração fica mais duro do que essa pedra. E ele diz, a segunda palavra que ele usa, essa ausegea, ele diz que é algo que o seu coração está endurecido, mas que agora você também tem a alma. A sua alma, ela simplesmente ela vai tratar algo como desenvergonhado. O que é que vai acontecer com a pessoa que tem o seu coração endurecido e que também ela está desenvergonhada do pecado? Simplesmente ela vai abraçar o mundanismo. Essa pessoa ela vai abraçar o mundanismo e isso, irmãos, tem sido uma realidade muito grande no meio dos jovens e dos adolescentes. Eles têm abraçado o mundanismo, têm abraçado as ideologias dentro das escolas e também nas universidades, porque muitos jovens, irmãos, eles têm simplesmente negligenciado, os seus pais têm negligenciado o ensino das Escrituras Sagradas. E o outro resultado que vai dar acerca disso é que esses jovens eles vão apostatar da fé. Quando você endurece seu coração, a sua alma agora vai ser contaminada e você vai abraçar o mundo e também vai apostatar da fé. E apostatar da fé, irmãos, é algo triste. Porque o autor, os Hebreus, ele diz que é impossível alguém que conheceu os dons do Espírito, que provou disso, outra vez retornar para ele. Mas, irmãos, para a gente caminhar para o fim, como eu posso saber se meu filho foi criado de maneira bem-sucedida? Vou fazer uma promessa que nunca mais eu uso esse negócio. Como saber se meus filhos são criados ou foram criados ou estão sendo criados de maneira bem-sucedidas? A primeira coisa, irmãos, perceba se seu filho ama a Deus. Quando se ama a Deus verdadeiramente, irmãos, mesmo que as coisas desse mundo pressionem ele fora da igreja, ele jamais vai se deixar levar por essas coisas mundanas. Ele vai resistir às pressões desse mundo. Por quê, irmãos? Não porque ele é bonzinho, não porque você tem pedido a ele. Não, irmãos, é porque ele ama ao Senhor. Então, quando se ama ao Senhor, irmãos, pode vir ideologia de gênero, pode vir amigos convidando para coisas indecentes. O amor a Deus, ele vai brotar dentro do coração desse jovem, irmãos, e de maneira alguma esse jovem vai se enveredar por esse caminho. Uma segunda coisa, irmãos, é que nós devemos perceber se os nossos filhos estão envolvidos com o reino e com a justiça do reino. Agora, o envolvimento com o reino e com a justiça do reino, ele tem que ser demonstrado de forma natural, porque muitas vezes é um pouco forçado da nossa parte, né? A gente às vezes força os nossos filhos a vir, né, para algumas atividades. Não está errado, tem que vir mesmo. Mas a gente precisa entender, quando a gente aplica essa palavra no coração dos nossos filhos, eles vão demonstrar naturalidade, irmãos, ao envolvimento no reino do Senhor. Um terceiro ponto, irmãos, é ter um propósito de vida que glorifique a Deus. O propósito de vida é de glorificar a Deus. Esse jovem, esse filho, ele tem um propósito de glorificar a Deus, ele vai glorificar a Deus na sua vida social, na vida conjugal, na minha vida profissional. Tudo que eu fizer vai redundar em glória para esse Deus. O que tem acontecido, irmãos, é que muitos jovens têm virado a sua cabeça. E muitos sacerdotes, irmãos, têm achado isso muito normal. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque o coração dos nossos filhos, eles podem ficar endurecidos. E eles podem perder a sensibilidade em relação ao pecado. E aí ele pode faltar com respeito até mesmo a mim e a minha esposa, ou a você e a sua esposa. E eu sei, irmãos, que tem muitos pais aqui que têm se empenhado verdadeiramente em criar os seus filhos na presença de Deus. Tem pais que têm se dedicado à sua vida de oração em prol dos seus filhos. E meu conselho é, nessa noite, irmãos, que nós possamos continuar
fazendo isso como sacerdotes do Senhor. E filhos, vocês que estão aqui, eu também sei que vocês muitas vezes desobedecem aos seus pais. E que muitas vezes não querem se consertar. Mas uma coisa é certa, Deus ele tem visto tudo. E Deus é aquele que julga retamente. Eu queria finalizar, irmãos, com algo que eu vi em uma pregação anterior. Eu acredito que foi o pastor Hamilton, se não foi, foi o diácono Heraldo, que pregou sobre isso, falou sobre isso. E isso nos traz à memória que nós não podemos ser omissos em relação ao sacerdócio que nos foi dado. Há um relato de um jovem ateu que em seu leito de morte, ele usa essas palavras: eu estou indo para o inferno, porque o Senhor recusou falar de Jesus para mim. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de ouvir um relato dessa natureza. E o que nós devemos fazer? Vamos continuar firmes na luta espiritual dos nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos no Senhor. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como sacerdotes. E a oração, irmãos, ainda é o melhor remédio, ou o melhor caminho para problemas de filhos rebeldes. E lembre-se, Deus te deu o privilégio de ser um sacerdócio real, não para ficar parado, mas para trabalhar em prol do seu reino. Que nessa noite nós possamos atentar para isso. Nós somos sacerdócio real. Alguém que tem um privilégio grandioso, mas também que tem uma responsabilidade enorme em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos, por meio do seu Santo Espírito, aplicar a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe.